Bom, depois dessa ajuda imensa, vocês entenderam o que quer dizer. Veja, no final ele revela, né, que o cantar dele é maravilhoso. Isso aqui é do próprio Gonzagão, né? Do Gonzagão pai lá. Do pai, Luiz Gonzaga. O Luiz Gonzaga mesmo, né? E no final ele confessa, né, que o cantar dele, ele só é bom, né, porque o zóio dele também já não está vendo a luz do objeto lá amado. Né, assim. Então assim, tem um arranjo nessa música aqui, né, que é dessa dimensão trágica do amor, né, assim, no sentido de que alguma coisa, né, aí entra de novo na questão da falta que você está falando, né, você deu uma hipótese importante para o nosso caminho. Mas a falta tomada aqui, né, com alguma coisa que pudesse ter solução. Né? Quer dizer, ele aposta que se não tivessem cortado, né, os olhos dele, ele poderia ver esse objeto de um outro modo. Né? Mas é muito interessante isso aqui, porque eu acho que na hora que a gente vê o que é essa música, eu vi a música do Aço Preto, né, ele faz talvez por maldade, por ignorância, né, cortaram. Mas é exatamente essa operação, né, de cegar dos olhos para outra coisa, né, que faz com que esse objeto possa ser a luz dos olhos meus. Mas ele é só a luz dos olhos meus porque eu estou cego dos olhos. Esse impasse, essa impossibilidade é que é dramática. Quer dizer, é na medida em que eu não vejo, né, eu estou cego, é que esse objeto continua sendo aquele que iria, né, numa certa fantasia, me trazer essa possibilidade de satisfação. Claro, eu estou estragando a música. Né? A música é muito melhor cantada por ela e pronto, não falo mais nada. Mas, né, eu estou dizendo o seguinte, né, essa terceira forma, essa segunda forma, né, do amor enquanto trágico, né, ela está presente, né, na cultura, está presente nas poesias, se diz por aí alguma coisa sobre o amor dessa dimensão. Né? E Lacan também lida com isso, né, de duas formas. Primeiro, ele lida literalmente com isso, porque quando ele vai falar do amor, por exemplo, né, no seminário 7, que chama a Ética da Psicanálise, num certo momento, né, ele recorre à tragédia, recorre a uma tragédia grega que chama Antígona, vocês já viram falar disso? Né? Para tratar dessa dimensão trágica do amor. A história bom, só um pouquinho, ele faz isso assim, né, de uma forma literal, ou seja, ele se vale da tragédia, mas ele também faz um outro sentido, é que ele adota, né, o que eu estou chamando assim, de um pensamento trágico, de um pensamento que, né, vai além, talvez, de toda a racionalidade, de toda a filosofia, de todo o modo formal de pensar as coisas, né, e que vê na vida alguma coisa impossível de ser tematizada, de ser, né, tornada conceito. Tá? Lacan usa esses dois modos, tanto literalmente se referir, né, à tragédia, como, e na tragédia então, né, evolver aí essa estrutura, né, da relação entre o Erastes e o Herômeno, o amante e o amado, que está em jogo nas relações, né, amorosas, como faz também isso adotando o pensamento trágico, e aí, né, eu acho que as coisas são um pouco diferentes do que simplesmente falar da tragédia. Né? Mas enfim, só para vocês terem uma ideia, quando eu falo assim, Lacan faz literalmente, né, um uso da dimensão trágica do amor, se referindo à tragédia, usando a tragédia, porque se a gente quer entender, né, a dimensão trágica de alguma coisa, por que não recorrer à tragédia? Né? Então quando você vê, por exemplo, a Antígona, o problema da Antígona, a questão trágica de Antígona é que os irmãos dela, né, viveram junto com ela, né, e num certo momento eles brigam. Né? Eles eram os herdeiros do trono de Tebas e combinaram, você fica um ano, eu fico um ano. Né? Só que o primeiro que ficou um ano deu o cano no outro, né, e o outro então foi para outra cidade. Né? Claro, na tragédia você sabe, né, está muito mais bem arrumado do que eu estou falando, de forma simplificada. Mas o que interessa para a gente aqui é esse sujeito que foi para outra cidade, né, ele chama Polines, né, é o irmão
Antígona, tanto quanto o outro. Né? E os dois morrem na guerra. Né? Tanto o Polínice quanto o Etel, que são os irmãos, eles morrem na guerra. Só que esse que foi para outra cidade e voltou lutando contra Tebas, pela lei, né? Pelo que está estabelecido na tradição, etc., ele não tem o direito a receber libação, eles passavam os olhos lá para enterrar o sujeito. Ele tem que ser deixado aos urubus. Né? E a Antígona, então, né, ela se revolta contra isso e decide, né, voluntariamente, que ela vai fazer as libações do irmão. Né? Então, esse amor de Antígona pelo irmão, essa luz, né, maravilhosa que ela vê no irmão, para ir atrás dele, para colocar a vida dele, né, a vida dela, né, num certo sentido, né, torna a vida dela dramática, né, e trágica. Né? Por quê? Porque ela vai morrer por causa disso. Né? E ela escolhe voluntariamente fazer isso, né, e se contrapor completamente a essa lei, né, da cidade. Tá? Então, explorar essa dimensão, né, da tragicidade, do amor, né, essa escolha inusitada da Antígona, né, Lacan explora no Seminário 7 como sendo algo que diz respeito a essa dimensão trágica do amor. Tá? Eu sei, eu estou só dando notícia disso e não vou desenvolver, né? Eu só quero que você saiba, né, que a gente pode pensar, então, né, o amor trágico como alguma coisa que remete ao quê? Que remete exatamente a isso que não está na perspectiva da razão. Né? Os conceitos são poucos para poder falar sobre isso. Né? O esclarecimento, o pensamento, né, claro, das ciências e tal, ele não atinge isso. Né? Tem essa dimensão na clínica da psicanálise, tem essa dimensão naquilo que Freud soube escutar na medida em que ele, né, se articulou aos casos concretos nos quais ele trabalhava. Né? Bom, e eu disse então que tem uma outra forma de Lacan também falar do encontro como encontro trágico, que é então, né, adotar um pensamento trágico. Né? Não é tanto usar a tragédia, mas pensar a atualidade, pensar a atualidade do encontro como algo que está nessa dimensão para além da razão e tal. Né? Nesse sentido, então, é que a gente vai, de certa forma, encontrar o seguinte: a gente está propondo aqui, né, no espaço análise, um trabalho posterior aí sobre o amor e suas formas. Né? E um dos textos que vai nos orientar é exatamente o Seminário 8 de Lacan, que é sobre a transferência, que é sobre o amor. E um bom período desse seminário, Lacan ficou discutindo um texto que chamou O Banquete, que é um texto clássico sobre o amor. Ele tem um exame, esse texto, né, de todas as possibilidades de definir o que é o amor. Né? Só que todas elas, e aí que eu estou, né, dizendo que Lacan adota um pensamento trágico, todas elas pensam o amor como algo passível de ser pensado. Todas as soluções que o Banquete, que o texto de Platão traz, né, que ele examina uma por uma, né, e eu acho que Lacan, né, se coloca numa posição exterior a isso. Né? Ele analisa o Banquete, mas justamente para, né, afirmar uma posição que não é essa posição que o próprio Platão adota de que a razão dá conta do amor. Né? E a partir da psicanálise, então, ele vai pensar de um outro modo. Né? Mas eu acho que se aproxima muito do pensamento trágico de Nietzsche. O Nietzsche é um sujeito que faz um contraponto, né, ao que se pode dizer sobre o amor, não só na modernidade, mas em toda a história da racionalidade, a própria filosofia e tal. Né? E o que o Nietzsche salienta, o que é o ponto central? Né? É de que o amor não se funda na perspectiva do bem e do belo, como todo mundo pensa. Né? Da solidariedade ao outro, né? do bem diante do mal, numa luta, né? Tanto no sentido assim, de uma perspectiva mais rasa da prática, né, religiosa, etc., quanto na perspectiva do amor místico, esse amor, né, da alma a Deus. Etc. Então, Nietzsche é um crítico disso, né, e no lugar disso, então, ele mostra, por exemplo, que o próprio amor, né, aquela frase que Freud fala assim, né, ame o próximo como a ti mesmo. Né? Vamos examinar isso? Vamos ver como é que isso funciona.
funciona, né? E aí o Freud decide o seguinte, ó, bom, se eu amar o outro como a mim mesmo, né, a gente está ferrado, porque em mim mesmo eu reconheço o meu egoísmo, a minha absoluta, né, dificuldade de ver o lado do outro, essas coisas todas. Então, se eu amar o outro como a mim mesmo, né, não vai dar certo. Para eu amar o outro, eu tenho que supor o outro de outro jeito, eu tenho que ter uma certa operação da fantasia que constitui um objeto de um outro. Né? E o que Nietzsche faz é, de certa forma, examinar isso a fundo, né, e ver que, na verdade, né, o grande amor mesmo seria um amor, né, ao que ele chama amor fati, né, amor ao destino, assim, reconhecer que a vida ela tem forças que nos jogam para lá, jogam para cá, e que qualquer coisa que eu tome como objeto amoroso vai ser fruto disso. Né? Então, se eu puder amar o destino, não é no sentido de se submeter às coisas de bom grado e ficar, né? Não é isso, mas é no sentido assim de pensar assim, ó, será que um dia eu posso dizer assim, a minha vida foi o que foi, né? Foi mesmo, não foi diferente, né? Não teria que ter sido diferente, né? Será que eu poderia, por exemplo, afirmar a minha vida de uma maneira que, se o tempo fosse circular, se tudo pudesse voltar novamente a ser o que foi antes, né? Será que eu afirmaria a minha vida de novo? Eu faria dela exatamente, né, o que ela foi? Então esse amor, né, o fati aí, assim, é a vida como ela é, com todas as suas forças disjuntas, desconjuntas, desconexas, mas que são a minha vida. Eu não sou outra coisa, eu sou isso aqui que eu sou. A dramaticidade disso é imensa, né? Porque essa afirmação, né, de alguma coisa que eu sou, que sou, etc., né, é algo extremamente complexa e difícil. Né, Bom, eu acho que essa questão do amor fati de Nietzsche, né, que é alguma coisa que a gente precisa desenvolver com calma para poder compreender bem, é algo que está na perspectiva, né, desse pensamento trágico em Lacan. Lacan se aproxima muito desse pensamento. Tá? Seja como for, mesmo que a gente não desenvolva isso aqui agora, né, o que eu queria levantar para vocês é só isso. Né? Existe uma dimensão cômica no amor. Deu para entender que tem, né? Para que lado que vai essa dimensão cômica? Mas existe também, ao mesmo tempo, juntamente, não separadamente, uma dimensão trágica. Né? Essa aqui é a minha colocação. Tá? E aí, né, eu acho que, né, esse terceiro tipo, né, essa terceira forma de amor, as historietas de amor que a gente encontra na psicanálise, podem nos ajudar, né, a compreender um pouco isso, do ponto de vista clínico, do ponto de vista do nosso interesse maior, né, que não é tanto, né, esse de viajar, digamos, né, para um lado e para o outro, mas uma história, né, de amor que é muito conhecida é essa do Dora. Esse esqueminha que eu fiz aqui, ó, né, é um esquema, né, que eu digo assim, a gente pode fazer esse esquema aqui a partir do que foi a historieta de amor que Freud construiu para si, na escuta de Dora. Né? Freud lida, obviamente, com o caso Dora, né? Nessa perspectiva de que tudo que se puder afirmar, tudo que se puder fazer na condução de um tratamento, vem dessa ideia de que o inconsciente fala, o inconsciente tem boca, né? Mas ele fala, né, ali onde o sujeito não sabe direito o que está dizendo. Então, Freud se valia, né, de uma técnica que ele chama de interpretação. Né? Essa é a forma como a gente tem a tradução do termo de Freud. Na verdade, o termo de Freud é um pouquinho mais complicado. Né? Ele queria dizer, na verdade, assim, era estabelecimento do sentido. Né? Existem essas palavras em alemão. Né? Existe Bedeutung em alemão, que quer dizer estabelecimento do sentido. E existe Interpretieren, que é o quê? Interpretação. Eu interpreto o que você está dizendo de um certo jeito, eu dou minha opinião, certo? Interpretieren é isso. Bedeutung não, Bedeutung é estabelecimento do sentido das coisas. Né? Por exemplo, quando Freud analisa os sonhos, né, e ele escreve um livro inteiro sobre sonhos, né, o título do livro dele é Traumdeutung. Né? Deutung, do Bedeutung. Então, assim, na verdade, a tradução literal do livro de Freud seria estabelecimento do sentido dos sonhos. Mas sentido para quem? Né? Para o sonhador, para o sujeito. Essa é a ideia de Freud.
Só que a interpretação, né, ela é feita a partir do quê? Dos detalhes. Né? Tem um impasse, tem uma coisa obscura, tem alguma coisa que não funciona bem no som, e é disso que eu vou conseguir, então, né, ampliar um certo material do caso. A interpretação, veja, né, ela pode levar, né, a uma proliferação, mas ela tem que ter um limite. Ela tem que ter um ponto, né, e esse ponto, esse limite, então, é que Freud chamava, né, de construções em análise. A construção em análise não é a interpretação. A interpretação amplia. E a construção em análise é aquilo que permite, então, né, eu criar um fio da meada para as coisas, etc. É nessa condição de uma construção em análise que Freud constrói, né, essa compreensão do caso Dora e traz, então, isso para primeiro plano, né, da condução do tratamento. Tá? Eu queria examinar um pouquinho isso com vocês. Tá? Aliás, eu não sei se vocês já ouviram falar dessa ideia do que é uma construção em análise. Já ou não? Não? A gente fala. Né? Para ficar mais claro, antes de eu entrar realmente na historieta de amor de Dora, é simples, né? Freud faz uma comparação entre o analista e o arqueólogo. O arqueólogo também ele pesquisa coisas do passado, quando ele quer construir, né, uma ideia sobre uma civilização, ele tem que ir pelos fragmentos, né, os pedaços, aquilo que apareceu ali, né, às vezes até por acaso, né, e o arqueólogo, para dar uma ideia do que é aquela civilização, ele tem que reunir esses cacos todos, esses fragmentos todos, e construir uma ideia, né? Ele tem que inventar, a partir das evidências, uma cena, né, compreensível. Certo? Só com uma diferença, né? O analista, né, diz Freud, ele também faz construções, ele também, a partir dos cacos, monta um certo fio da meada, mas, né, aquilo a respeito do que ele está fazendo, essa imagem, essa montagem, está vivo, não está morto, como no caso do arqueólogo. Né? Diz respeito ao quê? A toda essa dimensão, né, de uma subjetividade, de uma experiência do sujeito na vida hoje. Né? Tudo está em jogo, tudo está vivo. Então tem essa diferença. Mas a construção em análise, então, seria uma forma, né, de dar um certo arranjo compreensível a isso tudo que está sendo trazido. Tá bom? E eu acho, então, né, que justamente essas construções em análise que Freud faz, nos vários grandes casos clínicos aí que ele traz, né, é exatamente uma historieta de amor. Por que uma historieta e não uma história? Né? Porque a construção em análise, ela não é um romance. Ela não é alguma coisa que eu publico e entrego por aí e as pessoas vão ler. Né? É uma historieta que tem uma grande importância, mas ao mesmo tempo é tocada de uma provisoriedade, né, absurda, radical. Né? A forma que eu tenho que eu tive, né, de compreender isso um pouco melhor foi pensar numa imagem que a gente tem, né, nas nossas festas de Corpus Christi. Vocês lembram que tem um tapete que se faz assim, que é lindo? As pessoas acordam às 3 horas da manhã, vão para lá e fazem o tapete. Né? Então elas criam um desenho maravilhoso. Se você olhar o tapete assim antes dele você pisar, né, ele é lindo. Ele tem uma lógica imensa, tem uma relação de um momento para o outro. Né? Para mim, a construção e a análise que Freud, né, defende é isso. Né? É um tapete aqui, assim, é uma construção que tem que ser muito bem feita, a partir dos fragmentos. Mas para quê? Né? Para virem as pessoas, lá no caso do tapete, e pisar, não é isso? Vem aquele padre com um pé desse tamanho, tá, pá, né? E pisa, né? Aí vem as senhorinhas arrastando o pé, então todo mundo destrói o desenho que está ali. Freud tem essa ideia, né? A construção em análise, a historieta de amor, né, que se constrói, ela precisa ser muito rigorosa, ela precisa obedecer exatamente né, as dicas dos fragmentos, aquilo que a interpretação conseguiu produzir, né, e ela monta alguma coisa muito interessante, muito boa, mas ela é provisória. Ela é para o sujeito destruir, é para o sujeito colocar, né, de um outro modo aquilo tudo que está sendo trazido. Tá bom? Então a construção e a análise é um pouco isso. Né? Olha só, nessa historieta que Freud traz, né, do caso Dora, essa moça então, né, que ele vai chamar de Dora, que é uma moça chamada Ida Bauer, depois as pessoas descobriram isso, né? Ela tem 18 anos na época,
E quando ela chega para Freud, então, né, e olha só, ela chega de uma forma um pouco tumultuada, porque é o pai dela que é atrás, né, e de certa forma o pai tem uma esperança de que Freud dê um jeito nela, porque ela estava insuportável em casa. Né, ela era, segundo o pai, uma histérica, né, agressiva. O pai de Dora já conhecia Freud, já confiava nele, né, já tinha sido atendido, inclusive, por ele, não em análise, mas por outras questões. De qualquer forma, mesmo com esse início tumultuado, né, a Dora compreende essa proposta de Freud, de que o que precisava é que ela falasse, né, que deixar falar o inconsciente, né, deixar falar aquilo que não está ali no que ela sabe. Né, e ela então entra, né, na análise, dia a dia ela vai produzindo, assim, sessão a sessão, um conjunto de lembranças, um conjunto de coisas que é disso então que Freud retira, né, o material para fazer essa construção. E o que é então, né, essa situação de Dora? Né? Ela está submetida, né, a várias coisas, dessa condição dela. Ela está assim, ela está massacrada, né, ela está sob o jugo de alguns laços. Tá? O primeiro deles, então, né, é um pacto, né, que eu chamo de pacto viril, entre o pai de Dora e o Sr. K, que é um personagem que surge na história. Né? O Sr. K, ele faz ataques constantes a Dora, assim, no sentido de procurar seduzi-lo, né? E o pai não faz nada. Isso é uma coisa que ela traz. Né? O pai não faz nada, o pai não se posiciona, não reclama com ele, etc. E isso ocorre desde os 14 anos de idade. Né? E ela está com 18 agora. Mas a Dora também está colocada sob o jugo, né, de um laço erótico entre a senhora K, que é a esposa desse sujeito, né, e o pai de Dora. Né, já que os dois são amantes. Né, eles furtivamente se encontram, né, tem momentos, né, deliciosos, enfim, são amantes. Né. E a Dora então está, né, submetida a esse laço. Né. A senhora K, por exemplo, ela contava para a Dora, durante algum tempo, né, certos detalhes picantes de algumas histórias, só não falava os personagens, né, mas era o pai dela que era o personagem das histórias. Tá? Então a Dora está submetida a isso também, a esse laço. Tá? Além disso, né, ela está também submetida a um certo laço aqui com o irmão dela, né, porque o irmão é para ela assim, o grande ideal. Né? Ela toma o irmão assim como um sujeito que ele é tudo de bom, né? Mas na grande maior parte das situações em que tem um conflito na família, qualquer coisa, o irmão fica do lado da mãe. Né? E a mãe, eu depois, num outro momento, quero desenvolver isso com vocês, né? Quem quiser. Né? A mãe era, de certa forma, uma espécie de medusa. Né? Sabe o mito de medusa? Né? Que tem cobras, né? Que quando olha, né? Se olhar para ela, você quebra, né? Você verifica, depois você quebra, né? A mãe tinha alguma coisa desse tipo, né? Na relação aqui com Dora. A mãe, então, né? Ela não liga também, né? Para toda a relação da mãe com o pai de Dora é uma relação de absoluta frieza, né? E ela então não liga para os romances do pai e também não liga a mínima para esse, né, assédio do Sr. K. Vocês viram que é uma situação terrível? Tipo assim, só não tem mais problema porque estão voltando para os personagens, né? Não, ainda tem outros aqui. Não, a do Freud, essa série se do fosse, Freud não conta. Se fosse hoje, por exemplo, Não, né? na série do Freud não conta, não. Se fosse hoje, por exemplo, se isso aqui surgisse no consultório de vocês, É bem no comecinho dele, se isso fosse, né, se surgisse na clínica de vocês não pensariam em chamar o conselho tutelar? Ai, vai chegar tudo, tá? Não é isso? Bom, mas olhem só. Né? Olhem só. É aqui, né, que a gente começa a pensar qual que é a utilidade dessa historieta de amor. Né? Primeiro é romper com essa ideia do amor como alguma coisa simétrica. Isso é muito importante. Né? E segundo, é receber aquelas duas dimensões ali. Tanto do trágico quanto do cômico. Né? Tanto
pensar que se pode produzir alguns vídeos sobre isso aí que podem revelar certas verdades que não são, né, exatamente o que a gente está pensando, né? Bom, o que acontece então, né? Freud toma essa historinha, né? E o que ele faz? Ele simplesmente, né, ele aproveita, né, toda essa construção e ele então, né, depois de um certo tempo, depois que Dora concorda plenamente que esse é o quadro dela, assim, não tem dúvida, isso é importante, tá? Não dá para questionar sim ou não, já está estabelecido, é isso mesmo, ela está submetida a isso, tá? E ele aproveita então, né, num certo momento em que ela está perguntando assim, mas o que o senhor quer mudar nisso? A minha vida é isso. Eu estou submetida plenamente às forças trágicas da minha vida. Né? Todos esses meus encontros amorosos, eles são terríveis. Né? Eu amo meu pai, eu amo meu irmão, eu amo minha mãe, né? Mas como é que faz? Não tem jeito. Né? E ele então aproveita isso para perguntar para ela alguma coisa. Veja só, não é que um dia ele resolveu perguntar isso desse jeito. Né? Isso não é um chavão, isso não é alguma coisa assim. Né? Isso é uma forma de compreender o que se faz com a historieta de amor. Né? Ele então diz algo para ela como assim, olha, veja bem, tá certo, né? Todo esse contexto aí é o seu sofrimento, isso é o seu sofrimento, você sofre disso, né? Mas você já pensou numa coisa, né? Qual que é a sua responsabilidade, a sua parte, a sua participação nessa dor toda aí da qual você se queixa? Né? Isso virou um meme, né? É isso da clínica. Escutou, né? Não é isso? Vejam que essa pergunta de Freud, esse pensamento de Freud, né, só pode estar acontecendo a partir de uma avisada que ele está tendo de que alguma coisa ainda está para aparecer, vocês concordam? Não é normal alguém perguntar isso nessa situação para alguém tão, né, enfiado numa roubada. Mas tem uma aposta de Freud, né? E aí tem uma das coisas importantes numa psicanálise, que é isso que a gente chama de o desejo do analista. O desejo do analista não é aquilo que ele sabe sobre, não é o que ele estudou da psicanálise no espaço análise, né? Não é o que ele fez do seu mestrado, não. O desejo do analista é alguma coisa que está relacionada a isso tudo, mas que o coloca em movimento, numa certa condução de algo que ele está conseguindo escutar para além daquilo que está aparecendo. Esse fio da meada que se constrói, ele depende disso, dessa aposta. Né? E Freud faz essa pergunta porque diante disso tudo ele se dá conta, né, que tem alguma coisa que ele vai escutando que tem uma certa satisfação dela com isso. E que talvez seja exatamente esse ponto, né, que não permite que ela se desvincule, se desvencilhe de tanto dessas coisas. Então é nessa condição que ele coloca essa né, propositura. E Lacan tem um texto sobre esse caso, né, que ele diz assim, ó, nesse momento então Freud consegue uma primeira inflexão dialética do caso. Né? Uma nova verdade vai surgir daí. Que verdade é essa? Né? Dora começa então a contar várias coisas e aí ela começa a admitir que na verdade, desde os 14 anos de idade, né, ela mantém o Sr. K sob, né, controle. Ela que está fazendo com que o Sr. K venha, né, queira, né, dito de outro modo, né, bem chulo, mas é importante, né, ela mostra a calcinha, mas não dá, né, outro dia eu vi uma construção dessa, eu achei interessante, só mostrar a calcinha, né, é um negócio altamente íntimo, né, mas outra coisa é tirar a calcinha, outra coisa, né, as coisas tomarem um rumo, por exemplo, de uma relação sexual. De qualquer forma, é ela, Dora, que desde o início cria essa possibilidade, né, e vai alimentando isso durante muito tempo. Né? Depois ela começa a contar outros lados, por exemplo, da relação dela com a Sra. K. A Sra. K conta para ela histórias que ela adora, né? Todo o conhecimento que ela tem do que seja sexo, relação, encontro amoroso e tal, vem da Sra. K. A Sra. K é a grande professora dela sobre essas coisas todas. Elas ficam horas e horas conversando. Né? E aí ela começa a se dar conta, ela começa a contar também, trazer também para esse cenário todo, né, o fato de que ela também ajuda enormemente o encontro, né, aqui o encontro furtivo do pai da Sra. K ocorre.
Tá? Desde, por exemplo, assuntos práticos, como, por exemplo, cuidar das crianças, para que a senhora K suma, quando o pai dela também some. Né? Desde, por exemplo, encontrar os dois em situações assim, os dois saindo de um quarto num hotel, né, que todo mundo está lá, né, trabalhando, convivendo, né, as duas famílias estão convivendo, e aí ela toma isso assim como, ela está, a senhora K está cuidando do meu pai, que o pai dela tinha alguns problemas de saúde e tal, e a senhora K cuidava. Né? E ela sabe muito bem que não é só isso. Tá? Então, assim, de certa forma, veja, essa inflexão, né, ela traz um outro conjunto de coisas que vai nessa direção de que tem algo ali do sujeito. Né? Esse caso é interessante nesse sentido, né, porque é muito literal isso aí. Né? Os casos em gerais não são assim tão literais. Né? Essa dimensão do que mantém, né, alguma coisa de uma certa satisfação não se dá tão explicitamente como Freud, né, consegue explicitar aqui. Mas é muito interessante para a gente pensar o quê? Né? Que a historieta de amor então ela tem um uso. Né? E aí a gente teria que pensar esse caso, né, além de ser alguma coisa, né, que tem algo de dimensão cômica, algo de dimensão... Porque não é engraçado isso? Vocês não acham que é engraçado? Eu acho que se não fosse uma menina de 14 anos, seria mais engraçado. Não, 18 anos. Mas começou com Já tem 14, isso aí dá uma sensação estranha, né? Não, mas o engraçado não é que tenha ocorrido isso. Né? O engraçado é essa montagem, né, de que ela faz um vídeo disso. Ela faz, por exemplo, o Sr. K um bonequinho, um palhaço. Ele é o grande trouxa nessa relação. Porque ele está apaixonado por ela. Né? E ela é o quê? Ela é esse monumento à beleza para ficar no meio da praça. Não para ser acessível a ele. E ela se constrói assim. Então tem algo de cômico nisso, é um jogo, né, de poder sobre ele que é muito claro. Né? E ela, ao mesmo tempo, né, participar do romance dos dois e se queixar dele, né? Certo? Mas, ao mesmo tempo, né, tem algo de trágico aí, porque ela não consegue se organizar na vida a partir disso. A vida dela está parada nesse conjunto de laços. Né? Então, a primeira coisa que eu acho que a gente pode acrescentar aqui é pensar, então, que esse herômeno, né, esse objeto amado, não é só uma coisa realmente, mas ele é fruto desse conjunto de laços. E toda relação amorosa, de certa forma, né, é reavivar, retomar, rearranjar links, né, dessa história toda. Vocês percebem? Na semana passada, uma moça que estava lá falou assim, acho que a gente podia ir além, né, além que ela está dizendo, além do caso só de Dora, né, pensar nos casos em geral, nas relações amorosas em geral, né, e eu acho que é isso mesmo.